A influência das emoções e do cuidado da alma sobre as enfermidades físicas e mentais? Estudos científicos realizados por muitos autores em todo o mundo apontam que quando pessoas enfermas hospitalizadas têm suas necessidades espirituais atendidas, verifica-se menor prevalência de depressão, melhor enfrentamento dos sintomas no contexto da saúde mental, menor dor e mais energia em pacientes com câncer, maior adesão ao tratamento, menos trabalho às equipes de enfermagem, o índice de rehospitalização é mais baixo e há maior sensação de bem-estar. O cientista Leger destaca que a assistência espiritual à pessoa enferma colabora nas tomadas de decisão ética e resolução de conflitos psicológicos e espirituais no processo de terminalidade, podendo ser considerado um dos maiores indicadores de boa assistência em final de vida. Não é de pouca monta a questão da dor total apontada por Cicely Saunders como indicativo da necessidade de cuidado espiritual a pessoas em cuidados paliativos. A percepção e entendimento da dor total foi um dos principais elementos que fez proliferar a filosofia dos cuidados paliativos. Cicely Saunders verificou que alguns pacientes eram refratários a altas doses de morfina administradas para o controle da dor. A autora observou, assim, que a dor é mais difícil de ser controlada quando não há um cuidado da pessoa enferma em todas as suas dimensões, incluindo a espiritual. Apesar desse corpo de evidências e de maior abertura a questões relacionadas à integração da espiritualidade no cuidado, no Brasil verifica-se que profissionais da saúde, em geral, têm dificuldade de identificar as necessidades espirituais das pessoas enfermas e de atendê-las. Na maior parte das vezes, não há avaliação do sofrimento espiritual por parte da equipe. Como ajudar a mudar esse quadro? A palavra de Deus nos ensina que a alma é o centro das emoções e que esta precisa ser pastoreada para que a pessoa que está enfrentando o sofrimento possa ter novas forças para lutar, enfrentando com esperança e dignidade esse tempo difícil. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18, versículo 14. Que o Senhor possa nos despertar, motivar e capacitar a olhar aquele enfermo com compaixão, cuidando integralmente dele. Olá, minha gente querida, meu nome é Eleni Vassão, sou capelã hospitalar e diretora-geral da ACS, Capelania, Associação de Capelania na Saúde. E tenho o privilégio de estar aqui com vocês nesse programa tão especial, Saúde, Corpo e Alma. Hoje vamos estar conversando sobre como juntar a profissão com a missão, como ver a sua profissão em qualquer área que seja, mas também na área da saúde, como um ministério, como andarem juntas e o profissional da saúde ser uma bênção enorme para o seu paciente, para o familiar do mesmo e cuidar de todo o processo, não só através de medicações e diagnósticos e prognósticos complexos, mas também cuidando da alma dessa pessoa. E teremos uma pessoa muito especial a ser entrevistada hoje. Quero ler para vocês, antes de tudo, Provérbios 10, versículos 27 e 28, porque a palavra de Deus é a base da nossa vida. Provérbios 10, 27 e 28 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. Gente, como é importante estarmos grudados no Senhor, andarmos com Ele a cada dia.
nos bons momentos e nos momentos mais difíceis, porque Ele promete estar conosco todos os dias, nunca nos deixar, nunca jamais nos abandonar. E isso nos dá esperança para viver e também esperança para partir, porque sabemos que a nossa história continuará na casa do Pai. Quero apresentar para vocês hoje o Dr. Glauco Franco Santana. Ele não está aqui no estúdio, mas está falando lá de Minas Gerais e ele vai estar respondendo a muitas questões que talvez você tenha no seu coração. Ele é natural de Caratinga, Minas Gerais, reside em Patos de Minas, Minas Gerais, é casado com Cristiane, pai da Ana Clara, 21 anos, estudante de pré-vestibular, e Gustavo, de 13 anos, que é autista. É membro da primeira igreja presbiteriana de Patos de Minas, nascido no lar evangélico de pais assembleianos. Atual presidente dos Médicos de Cristo, o segundo mandato. É formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1997, especialização em cardiologia e ecocardiografia pela Santa Casa de Belo Horizonte, fellowship em ressonância magnética cardiovascular pela Duke University e trabalho em hospital. Ele trabalha no Hospital Nossa Senhora de Fátima de Patos de Minas. Olá, Glauco, como você está? Tudo bem, Eleni? Estou feliz demais da conta de poder estar conversando com você hoje. A gente conversa tanto, né, por WhatsApp. Verdade. Agora a gente tem essa oportunidade de bater um papo online. E no congresso, né, em julho, vou poder encontrar com você pessoalmente aí em São Paulo. Eu tenho certeza que nós vamos poder nos abraçar e passar mais uns momentos muito bons, muito abençoados. Obrigado pelo convite. Satisfação muito grande, né, de estar no programa Saúde, Corpo e Alma, né? Aham. Como médico e cristão, eu tenho que entender realmente a saúde sob essa ótica, né? Não só corpo, né? Mas é o espírito, é tudo que envolve outras questões além de físicas. Obrigado pelo convite, né? Um prazer enorme. Vai ser bênção ouvir de você também sobre a sua experiência com os Médicos de Cristo. Precisamos conhecer mais ainda esse ministério tão importante. Glauco, conta pra gente fala um pouquinho sobre você e a sua família primeiro, e depois você fala pra gente sobre o Médicos de Cristo, tá bom? Tá. Você já citou aí, né, um pouco da minha família, né? Eu tenho uma família muito abençoada. Eu sou muito grato a Deus por ter nascido numa família evangélica, de pessoas que praticavam realmente o verdadeiro evangelho. Meus pais maravilhosos. Meu pai faleceu ano passado, minha mãe com 86 anos, muito esperta, pessoas que me criaram dentro ouvindo a palavra de Deus, vendo a prática, né, de um evangelho verdadeiro. Nasci, então, como você citou, frequentava a Igreja Assembleia de Deus. E meu pai, inclusive, ele era um comerciante, mas depois de muito tempo ele foi pastor da igreja. Então, ele, nos últimos 15, 20 anos, ele foi pastor da igreja. Então, sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Deus me deu essa, digamos, facilidade, né? Quando você já nasce no meio evangélico, ouvindo a verdade, teoricamente você não teria muitas desculpas, né? Você tem como viver realmente uma vida cristã. Então, nasci nesse lar evangélico, Eleni, mas no período da faculdade, infelizmente, e por falha e pecado, fiquei alguns anos realmente bem afastado, sabe? A minha vida não foi totalmente dedicada a Deus. Eu precisei muito da misericórdia dele para entender depois o que eu estava fazendo com o presente que eu recebi. Mas Deus é grande e é misericordioso, foi muito misericordioso com a minha vida. E quando eu conheci a Cristiane, né, que você citou aí, que é a minha esposa, né, que era uma pessoa que estava buscando conhecer a Deus,
nós juntos fomos resgatados, e aí então nós voltamos, né, reconhecemos a bondade de Deus nas nossas vidas, buscamos servi-lo, e aí casamos e criamos um lar, e Deus tem nos dado um lar muito abençoado e muito maravilhoso. Tenho 2 filhos que são maravilhosos, são muito bênção na minha vida. A minha menina mais velha, ela tem 21 anos, ela pretende ser médica, como eu, mas ela também pretende ser missionária. Ela já faz, todo ano ela faz alguma atividade missionária, ela sente esse chamado, né? E tem um menino especial, o Gustavo, que é uma criança adorável, uma criança que veio também como um presente de Deus para as nossas vidas, porque nos fez crescer em santificação, em buscar uma santificação, quando a gente começou a reconhecer as nossas limitações. Então, tenho uma família, sou muito grato a Deus por essa família que eu tenho. Amém, que bênção! E como é importante reconhecer os presentes que o Senhor tem nos dado através da família, e que bênção que você e a Cristiane juntos voltaram a buscar o Senhor e o conheceram mais intimamente, e isso fez toda a diferença na sua vida. Agora conta pra gente um pouquinho sobre a sua profissão. Você tem vários cursos de especialização dentro da cardiologia também. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Explica pra gente, numa linguagem bem popular, o que é tudo isso que você faz dentro da cardiologia. Eu formei em 97 e fiz cardiologia. Sempre foi a matéria que mais me apaixonou, que eu tinha também um pouco mais de facilidade. Eu gosto dessa vida, eu estou aqui no meu consultório, aqui eu gosto de receber os pacientes, eu gosto de conversar, eu gosto de ter muito tempo para poder conversar com eles, e a cardiologia é muito dinâmica e sempre eu sempre quis muito ser cardiologista. Mas além de fazer consultório, eu fiz também especialização em ecocardiograma. Ecocardiograma é aquele exame que a gente usa um aparelho de ultrassom para ver o funcionamento do coração, né? É um exame de imagem. E aí, logo que eu acabei a residência, eu fiz a ecocardiografia e vim para o interior, Eleni. Anos depois, em 2012, é que eu fui fazer a ressonância. A ressonância é um exame que a maioria de vocês, não todos, já ouviram falar, mas a ressonância do coração, ela começou a desenvolver muito, foi agora nesse século. Quando eu formei, por exemplo, em Belo Horizonte não tinha ressonância do coração. Então, é um instrumento muito bom de diagnóstico, muito interessante. E eu quis fazer, e foi quando eu fui para os Estados Unidos, para a Duke, fui com a família, levei a esposa, as crianças, levei a sogra, ficamos lá um período. Foi um período muito bom para esse meu aprendizado de ressonância, mas eu digo que também foi um período muito bom espiritual. A gente frequentou uma igreja que nos acolheu com muito amor lá, na cidade de Durham, na Carolina do Norte, né? Fizemos amizades, então foi um período muito especial. E hoje aqui em Patos de Minas, então eu faço isso, eu faço consultório, onde eu atendo meus pacientes, e faço exames de ecocardiografia e ressonância. Já larguei plantão, quando eu fiz 40 anos de idade, eu decidi que já era o momento de eu parar de dar plantão, que eu deveria me dedicar mais ao consultório. Então, levo essa vida, uma vida no interior de Minas, muito gostosa, uma cidade muito tranquila, baixo índice de violência, então, mais um presente de Deus. Eu vou te falar, são muitos presentes, eu tenho muito o que agradecer. Olha, para quem vive em São Paulo, aí é um paraíso. Você fala em baixo nível de violência, que bênção, em uma cidade tranquila. Graças a Deus que vocês podem estar aí e terem tido essa experiência tão especial em Duke. Também eu uso muito os livros do Dr. Harold Koenig, que é professor da Faculdade de Medicina de Duke, também sobre espiritualidade em saúde. E aprendo muito, cresço muito, e quando eu dou aula em faculdades de medicina, eu uso muito esse material também. Isso tem a ver com a sua associação a Médicos de Cristo, e agora com a direção geral, sobre toda essa associação maravilhosa.
Sim, Médico de Cristo, você conhece bem, né, Leni? Você já fez parte de congressos, a ACS é a nossa parceira, né? E nós somos muito gratos pela parceria que nós temos. A Associação Médico de Cristo, eu acho importante eu frisar que, sim, apesar de chamar Médicos de Cristo, não é uma associação apenas de médicos. Profissionais de saúde, todos, né? Enfermeiros, dentistas, nutricionistas, etc., participam e podem participar dessa associação. É uma associação muito focada. A gente tem ali os nossos objetivos e a gente evita de sair deles para poder não fazer muita coisa e às vezes não fazer nada adequadamente. O principal objetivo da Associação Médico de Cristo é despertar cada profissional da área de saúde que o trabalho, e no caso o trabalho na área de saúde, é uma missão. Às vezes a gente tem uma tendência em separar um pouco, né, a nossa vida na igreja, a nossa vida com as nossas atividades dentro das nossas comunidades de fé, do nosso trabalho, como se elas fossem dissociadas. E na verdade, tem até uma frase que a gente ouve no curso Saline, que fala que entram mais pessoas nos consultórios médicos do que nas igrejas. Então, existem muito mais pessoas precisando de conhecer a Cristo, procurando médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, etc., do que indo na igreja para ouvir a palavra de Deus. Então, a Associação Médico de Cristo, ela tem 4 pilares, e o primeiro é esse, é entender o nosso chamado. Entender que o nosso trabalho ele deve ser feito com alegria para Deus. Que o maior objetivo aqui é servir a quem nos procura para demonstrar, né, para que a gente, o reflexo de Deus, a luz divina, brilhe, reflita sobre nós, sobre o paciente. Esse é o maior objetivo. Quando as pessoas entendem isso, a gente com certeza, e o reino de Deus com certeza pode colher frutos. E é isso que a gente estimula, né, aos nossos participantes. E aí é lógico, uma vez que a pessoa percebeu isso, ela tem que ser capacitada para isso, né? Como qualquer outra coisa. Assim como nós somos capacitados para exercer uma especialidade, né? na medicina ou em outra área, a gente tem que ser capacitado também para ser esse sal e luz. E aí, porque isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, isso tem que ser feito sob a orientação do Espírito Santo, jamais dentro daquilo que a gente acha que é certo. Né? Então a gente discute muito isso, a gente traz esses temas sempre à discussão para que a gente realmente possa ser esse instrumento, sabe? Para que a gente possa, de alguma forma, fazer que a luz de Cristo brilhe na gente dentro dos nossos consultórios, dentro dos nossos hospitais, né? Ou seja, onde que a gente trabalha. Glauco, muito importante você falar sobre Médicos de Cristo. E assim, eu tive o privilégio enorme de participar como preletora, meu marido também, de alguns congressos dos Médicos de Cristo, principalmente em Curitiba, com o Dr. Edgar Schifalbein. E foi muito interessante, porque quando meu marido, que é um pastor missionário americano, chegou no Brasil, mais de 60 anos atrás, ele ficou hospedado na casa do Edgar, que era um adolescente. Então, foi um dos primeiros contatos no Brasil. E depois de anos, nós voltamos a nos encontrar. Eu, na época, não fazia parte dessa história, mas foi muito bom estar na casa dele, estar com a família dele e também estar falando nesse congresso. Eu estava, na época, participando da UNES, União Nacional Evangélica da Saúde, que tinha o mesmo objetivo. Infelizmente, depois de muitos anos de ministério, foi terminado este tempo, mas deixou frutos preciosíssimos na minha vida e na vida de muitos profissionais também. Mas uma coisa importantíssima que você falou sobre esse curso Saline é sobre esse despertamento do profissional e sobre a necessidade de capacitação. Porque nós vemos, eu trabalho há 43 anos dentro dos hospitais e relacionamento bem próximo com muitos profissionais da saúde, que nem todos
sabem como começar uma conversa sobre assuntos espirituais também durante o seu atendimento e têm muito medo de ferir a ética, mas para poder dar aulas em faculdades de medicina, enfermagem, de psicologia, eu tive que estudar o código de ética de cada um também, e dentro de muitas áreas não existe nenhuma proibição quanto a exercer esse ministério integral, ou a profissão como cuidado integral do ser, fazendo anamnese espiritual e deixando uma palavra de esperança, dando seu testemunho. Fala pra gente como é que esse curso desperta e capacita esse profissional para tudo isso. É isso mesmo, né? A gente muitas vezes não está preparado. O que o curso Saline faz, primeiro ele tenta fazer esse despertamento, nos lembrar que a gente tem essa missão, que essa missão foi dada por Deus, que nós não podemos virar as costas, né? E que é uma oportunidade, né? É simplesmente a gente ser grato a Deus pelo aquilo que Ele nos deu. A gente quer também que as pessoas ao nosso redor, quer sejam pacientes, colegas de trabalho, funcionários, também recebam, né, esse dom precioso de Deus. O curso Saline, ele é dividido em várias etapas e ele nos mostra, primeiro, para a gente tentar identificar aonde o paciente está na escala de fé dele. Porque as pessoas podem ser, num extremo, não estar nem aí para a busca do sagrado, para a busca do divino, viver uma vida completamente secular, em busca apenas de seus prazeres. E no outro extremo, você tem pessoas que buscam, que querem, mas que ainda não encontraram. E nós vamos conversar de formas diferentes com essas pessoas. Então a gente tenta estabelecer, né, onde que essa pessoa está. Você disse que às vezes os profissionais de saúde ficam um pouco inibidos, né, não sabem como perguntar. Mas hoje, mesmo as sociedades médicas, eu vi a entrevista com o Lotufo, né, aí no programa, e ele também já citou isso, as sociedades médicas, de forma geral, elas estão estimulando que a gente faça o que é chamada anamnese espiritual, que a gente pergunte para o paciente no que ele acredita, o que lhe traz conforto, os momentos difíceis a quem ele busca, se ele frequenta uma comunidade de fé. Então isso hoje está se tornando uma coisa... ela já é não só aceitável como necessária, e agora os médicos estão aprendendo, e os outros profissionais também estão aprendendo melhor a estabelecer essa anamnese. Uma vez que você percebe aonde que o paciente está naquela escala de fé, aí você vai saber mais ou menos como abordá-lo melhor. Com relação à ética, Eleni, a gente não pode fazer proselitismo religioso. Isso aí, nenhum código de ética de nenhuma entidade profissional vai aceitar. E também não é isso. A gente simplesmente tem que dar à pessoa a oportunidade de conhecer. Se aquela pessoa busca, né, se aquela pessoa quer, aí sim você tem uma maior liberdade para poder falar. Se a pessoa não quer, você tem que respeitar o não querer da pessoa, né? E deixar as coisas acontecerem. E, intimamente fazer uma oração, né? Em momentos subsequentes, com a confiança, muitas vezes a pessoa vai querer, porque todos nós somos seres espirituais. A pessoa pode até fugir de Deus, mas ela é um ser que foi criado para Deus. O pecado é que separou. Então, em algum momento, aquele vazio espiritual, aquela coisa, essa pessoa vai querer saber, né? Essa pessoa vai querer buscar. Eu quero só dar uma informação. Saiu agora foi respondido um parecer no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais sobre se o médico pode orar com o paciente quando solicitado. Esse parecer é de agora, de 6 de março. Se não me engano, o parecer de número 38 de 2025. E o CRM fez as considerações, mas a conclusão do parecista é que sim, que o médico, se sentindo bem, se sentindo tranquilo para orar com o paciente, se o paciente solicitar, que ele pode orar. Ou seja, o conselho, as sociedades, elas estão enxergando que a vida espiritual, que a busca, né,
por um laço espiritual com o divino, ela é benéfica à saúde. E a gente negar isso ao paciente é como se eu negasse uma orientação sobre atividade física, sobre tabagismo, né? Eu não posso negar isso para o paciente. Eu estou deixando de negar uma verdade. Você leu aí, né, em Provérbios, né, que o temor do Senhor, né, como ele é bom para a saúde, que o ímpio ele acaba se decaindo antes, né? Nós já sabíamos, né, que a saúde física, ela está ligada também à saúde espiritual. Nós já sabíamos disso. A Bíblia tem vários relatos disso, né? Mas agora a ciência também sabe. Então, nós temos essa oportunidade, sim, de levar, né, para o nosso paciente, dentro dos princípios que regem cada profissão, né? Nós temos possibilidade de abrir essa conversa com o paciente e em algum momento, poder, pelo menos, orientá-lo quanto a isso. Muito bom, excelente. Antes de continuarmos a nossa conversa, nós vamos assistir um vídeo bem curtinho dos Médicos de Cristo e do início de todo esse trabalho, através do Dr. Césio, Dr. Edgar Schiffelbein. Então, vamos assistir esse vídeo e voltaremos a conversar já já. Bem no começo, quando a gente se reunia como colegas nas clínicas, a gente não tinha ideia de que poderia acontecer, né? Mas logo em seguida foi proposta a formação dos Médicos de Cristo e criado o primeiro congresso, né? Uma alegria muito grande poder estar aqui e ver a caminhada de Médicos de Cristo. Quando tínhamos o primeiro congresso de Médicos de Cristo aqui em Curitiba e vendo Médicos de Cristo hoje. A ideia era fomentar e juntar profissionais da área da saúde, estar compartilhando suas angústias, suas dúvidas, suas dificuldades, porque também o fato de ser médico, nós temos muitos questionamentos também. E vemos mais uma vez claramente que essa obra não é nossa, essa obra não é de homens, essa obra é do Senhor. E quando o Senhor faz, Ele faz a coisa muito além do que nós sonhamos e almejamos. Não é só de médicos, é importante falar também que outros profissionais da área de saúde que sejam interessados na área espiritual. Médicos de Cristo, como cristãos, somos desafiados a ser sal e sermos luz. Então, o desafio é que Médicos de Cristo seja uma organização que viabilize com que esses profissionais que ali congregam realmente possam olhar em cada paciente o Cristo e que ser instrumento com estudo, com dedicação, com ciência, mas também olhar com compaixão. Glauco, muito bom você ter falado sobre o Conselho Federal de Medicina e também sobre esse Conselho Regional e as decisões em cima de uma pergunta, se podemos orar com os nossos pacientes. Isso o capelão faz continuamente, constantemente, diariamente, mas o profissional da saúde ainda está patinando nessa situação e graças a Deus em saber da resposta que você já trouxe para a gente sobre a possibilidade, se existe essa oportunidade, esse desejo do profissional. E eu tenho visto isso muitas vezes antes de cirurgias também, quando o profissional da saúde ora com o paciente e se coloca nas mãos de Deus e coloca aquele procedimento cirúrgico e a vida do paciente também nas mãos do Senhor, traz muito mais paz, muito mais segurança. E existem efeitos físicos também, existe menor sangramento, uma recuperação em 1/3 do tempo e muitos outros sinais que são bem visíveis a partir deste procedimento, além ou integrado à medicina, coisa tão especial. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque você é o médico cardiologista. Então, a oração, eu acho que esse parecer foi importante para mostrar que isso não é uma infração ética. Então, para que as pessoas possam fazer isso, né, os profissionais
possam fazer isso sabendo que não estão ali infringindo o Código de Ética Médica, então isso é interessante. Com relação a orar com o paciente, ele é muito interessante. A gente falou do curso Saline, e dentro do curso, uma das coisas que se coloca é sobre orar pelo paciente e orar com o paciente. Eu confesso que durante muitos anos eu não sentia minimamente confortável em fazer esse tipo de coisa. Então eu passei muitos anos exercendo medicina e onde isso não entrava no meu raio. Depois que eu fiz o curso, depois que eu fui fazer uma reflexão, eu comecei a pedir a Deus para me dar essa oportunidade. Aliás, quando a gente fala, né, que o trabalho da gente é a nossa missão, só abrindo um parênteses, né, eu acho muito importante de manhã, quando a gente acordar, a gente já orar também pelo trabalho, pedindo, Deus, me faça realmente ser um exemplo, me use como seu instrumento. Eu acho que essa é uma oração que nós temos que ter diariamente, assim como nós oramos agradecendo o alimento, agradecendo a saúde, orar pedindo a Deus para que Ele nos use. Então, a partir de um certo momento, eu comecei a vir para o consultório pensando nisso. Deus, me dá essa oportunidade. E depois disso, várias oportunidades surgiram, e elas surgem habitualmente a partir do próprio paciente. É muito comum, como cardiologista, né, você falou de cirurgia, né, a gente faz um relatório de risco cirúrgico e o paciente fala, doutor, eu sempre falo, Deus te abençoe, fala, doutor, reza por mim, né? Ele está pedindo. E aí, naquele momento, eu pergunto, você quer que eu faça uma oração por você agora? Né? Eu pergunto, eu não começo orando. E, na maioria das vezes, eu quero sim. E aí a gente faz uma oração onde a gente coloca o procedimento, no caso, né, no caso de cirúrgico, mas principalmente a gente coloca a vida, né? A gente pede para que Deus fale também a alma daquela pessoa, que ela realmente possa conhecê-lo e buscá-lo. Então, a oração é um instrumento espiritual maravilhoso, é a oportunidade que nós temos de conversar diretamente com o nosso Criador, sem sacrifícios, né, sem ninguém intermediando, e ela é um instrumento também, como você citou aí, importante para a boa recuperação dos pacientes. Realmente existem muitos trabalhos sobre o papel da oração na recuperação do enfermo. Você como capelã, com certeza você vê isso na prática, né, com uma frequência muito maior, porque você está vivendo isso no seu dia a dia. A oração traz o conforto, a oração traz segurança, mas quando a pessoa realmente abre o coração, né, a oração traz o próprio Deus, o Espírito Santo entrando naquela pessoa, e isso aí nada é melhor do que isso, né? O resultado cirúrgico, as outras coisas, elas são boas, mas nada é melhor do que a pessoa receber o Espírito Santo. E quando o médico, né, eu acho bonito um cirurgião orar pelo paciente antes da cirurgia, é importante para o paciente, mas é importante também para o cirurgião, né? Aquilo ali está sendo humilde e reconhecendo, né? Reconhecendo o Salmo 127:1, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Aquilo ali é que nós, profissionais, quando estamos diante do paciente, por mais que seja capacitado, por mais que tenha estudado, que tenha uma formação boa, a gente tem que lembrar que quem faz, quem capacita é Deus, e se a gente em algum momento se vangloriar, as coisas podem caminhar mal. Então é um ato também de reconhecimento da onipotência de Deus nas nossas vidas, né? É verdade, e isso precisa de muita humildade, o que não é muito comum em profissionais da saúde. E muitas vezes deixam de lado essa parte tão vital, que é colocação diante do Senhor do problema daquela pessoa e da sua dependência dele
para Exato. estar cuidando daquela situação. Isso é muito especial e para o paciente isso é lindo. E eu me lembro no HC mesmo, um dos trabalhos que nós fizemos ali como capelã do HC foi formar um coral de médicos e estudantes de medicina. E nós cantávamos andando pelos corredores e atendendo alguns pacientes que nos chamavam. E os profissionais também podiam estar ali orando para eles. E a diferença, o impacto que isso trazia tanto para o paciente que estava ali, quanto aos profissionais, sobre os profissionais que estavam trabalhando naquele momento, todos se aquietavam, paravam de trabalhar para ouvir, para chorar, para pedir oração. Os familiares também e os próprios que estavam prestando aquele serviço tão maravilhoso. E eu me lembro de ter treinado o Dr. Neri, que era o cirurgião de transplante de fígado do HC e também era professor da Faculdade de Medicina. E depois do plantão dele, ele continuava com o estetoscópio, com avental branco e me acompanhava no leito a leito. E uma vez eu me lembro que no pronto-socorro, vários colegas dele, professores da Faculdade de Medicina que estavam ali em algum momento especial, alguns médicos que estavam ali acompanhando-os, fizeram uma gozação e falaram, e aí? E agora, você é médico espiritual também? Ele falou, sim, eu sou médico de corpo, do corpo e da alma também. E por isso eu estou aqui fazendo esse trabalho de cuidar, de dar ouvidos à alma, às necessidades da alma do paciente. E foi muito interessante porque eles que acharam que iriam derrubá-lo naquela hora ficaram ali bem humildes e pensando, nossa, se a gente pudesse fazer isso também, como seria especial. Então, é muito importante, muito importante. Nós temos que levar, além de levar para os pacientes, eu vejo também muita responsabilidade da gente levar para os colegas a palavra de Deus, né? Então, eu sempre digo que a gente tem que não só ter um discurso, mas nós temos que ter uma prática que mostre realmente a diferença. Então, o meu abordar do paciente, visto sob a ótica dos meus colegas, vendo como é que uma abordagem cujo objetivo principal não é ganhar fama, não é ganhar dinheiro, mas realmente é levar compaixão, é levar o meu melhor para o paciente, isso é muito importante. Outra coisa que eu sempre falo muito isso para os estudantes também, nós não podemos ser muito bons na palavra espiritual, mas como profissionais de saúde, sermos profissionais pequenos, profissionais com baixa resolutibilidade, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Isso é bíblico, isso é Paulo, né? Falando lá em Colossenses. Então, a nossa profissão, eu tenho que também tentar entregar o melhor dela, da minha capacidade técnica. Então, quando as pessoas enxergam, poxa, aquele médico é um médico cristão, ele tem uma conversa muito diferente com o paciente, ele tem compaixão, ele tem mais paciência do que os outros nas situações difíceis, ele tem sabedoria para lidar quando existem outras demandas complicadas, também entrega um bom resultado. Se é um cirurgião, faz uma boa cirurgia, se é um clínico, faz uma clínica de excelência, uma pessoa que está sempre se atualizando, uma pessoa que está sempre aprendendo. Então, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que lembrar primeiro que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Eu não posso dar esmola para Deus, né? Eu tenho que dar o meu melhor para Deus, né? Ele se deu por nós. Então, qualquer coisa que a gente faça ainda é pouco, né? E quando a gente faz assim, eu acho que a gente quebra algumas barreiras, porque você bem disse aí, Helene, principalmente, né, às vezes no meio médico, existem algumas barreiras, né? Porque a faculdade, às vezes, colocou na cabeça que a religião é o ópio do povo, aquelas coisas. Então, a gente tem que quebrar essas barreiras, a gente tem que mostrar que somos pessoas
capacitadas, que fazem muita diferença na profissão, e somos cristãos. Aí ela vai tirar, opa, tem alguma coisa aí, né? Os cristãos realmente são diferentes. Nós temos que tentar fazer diferença. E como? É o Espírito Santo que nos capacita, né? A gente tem que só estar disposto. Isso, viver o caráter, ter o caráter de Cristo, né, no nosso dia a dia. Porque por nós mesmos a gente é muito limitado, né? É verdade. Sabe que durante a pandemia eu fiquei aflita por não poder estar junto com os meus pacientes, porque muitos hospitais onde trabalhamos como capelães suspenderam o atendimento da capelania ou reduziram a 1 ou 2 setores com medo que fôssemos contaminados, porque nós fazemos um trabalho diário, mas voluntário aos hospitais públicos. Então, era grande a preocupação deles. Mas foi interessante começar, então, buscar no Senhor o que eu posso fazer de casa, além de manter a nossa equipe. Nós estávamos com 225 pessoas da equipe, bem capacitados, em 10 hospitais em São Paulo, além de todo o país, onde temos capelania, preparamos capelães, e mais 13 países também. Mas nessa hora que eu tive que frear, parar de correr, de ir de um hospital para o outro e ficar mais tempo em casa, eu comecei a perguntar, Senhor, o que eu posso fazer daqui neste tempo? E como eu posso manter a minha equipe unida e útil também? E comecei a escrever muitas mensagens e gravar e usar isso como meio de evangelização e de conforto também. E uma assistente social e uma fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional, que estavam no leito a leito todos os dias e não eram evangélicas, mas elas sentiram falta da capelania. E elas me pediram para gravar mensagens de 1 minuto, para que elas levassem pelo celular e tocassem no ouvido de alguns pacientes que mesmo estavam não comunicantes, no estado de coma, e viam a reação delas. E algumas mensagens, eu escrevi mais de 600 mensagens em 2 anos, mas eu usei algumas delas do livro Médicos de Cristo, de devocionais dos Médicos de Cristo, com autorização do Médicos de Cristo, mas foi muito, muito, muito precioso. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre este livro e também sobre o outro livro que eu estou vendo que vocês têm, que são, o nome é Salmos de Plantão. Fala pra gente. Sim, antes de falar, só quero comentar sobre isso, né? A tecnologia é bênção, né, de Deus. Ela pode ser usada. Você vê, na pandemia, você não tinha acesso ao hospital, mas a tecnologia permitia você fazer uma gravação e um enfermeiro, um assistente social, alguém levar para o paciente, né? A tecnologia nos permite fazer essa reunião, mesmo eu aqui em Patos de Minas, você em São Paulo. Então, assim, a gente tem que aproveitar também a tecnologia e pedir a Deus, Deus, nos oriente. Como que eu vou usar essa tecnologia para o reino, né? Então foi uma medida muito boa, com certeza o Espírito Santo que te iluminou e com certeza muita gente foi abençoada. Apesar da pandemia, apesar da distância, né? A palavra de Deus continuou sendo falada. Bom, o Médico de Cristo, a gente tem um livro de devocionais que na verdade ele é do ICMDA. ICMDA é o International Christian Medical and Dental Association, que seria a associação que reúne todas as associações nacionais. Então, são 104 associações nacionais, o Médico de Cristo é uma delas, que fica debaixo, né, dessa sombrinha do ICMDA. E o ICMDA, ele faz um livro de devocionais. São 365 devocionais, um devocional por dia. E nós, aqui no Brasil, nós traduzimos e nós temos o direito de reproduzir. E eu tenho ele. Coincidentemente, eu estou com o meu aqui, ó. Opa! Tá. O meu ainda está em inglês, porque esse aqui não tinha sido traduzido ainda.
E para mim tem sido uma bênção, todo dia poder abrir o livro, porque é um livro de devocionais mais voltado para o profissional de saúde, lembrando, né, temas e detalhes do nosso dia a dia. Fico feliz que você tenha usado ele, né, que ele tenha sido uma bênção na sua vida. Esses devocionais são uma bênção na minha vida. Então a gente tem esse livro. Mas o ano passado nós lançamos um livro que chama Salmos de Plantão. O Salmos de Plantão, a gente fez um concurso, Eleni. Nós convocamos, né, as pessoas que participam do Método de Cristo a escreverem um devocional baseado em um ou mais versículos de Salmo, né, um Salmo, e que discorresse alguma coisa daquele versículo ligada principalmente à nossa profissão. A gente selecionou então nesse concurso 52 devocionais, então é um devocional por semana, porque em tese, né, um plantão, digamos que seria um plantão por semana, baseado no livro, em algum salmo. Foi muito interessante, eu acho que os devocionais escolhidos realmente estão muito bons, eles tocam o coração da gente, né? Salmo é maravilhoso, né? A gente é muito claro, né? Abre muito a mente, o coração da gente quando a gente lê um salmo. Então nós lançamos esse livro ano passado através da editora Pão Diário, né? Que é quem publica também os outros devocionais do ICMDA. Teve essa repercussão interessante porque foi um concurso. No congresso que nós tivemos em Belo Horizonte o ano passado, os vencedores recitaram, né, o seu devocional, porque o concurso era o primeiro lugar para um profissional de saúde. A menina que foi eleita é uma menina de Ribeirão das Neves, ela é psicóloga. E o primeiro lugar de estudante, porque também os estudantes da área de saúde participam do Método de Cristo. Então o Arthur, que é um estudante de medicina lá de Fortaleza, pôde ler o devocional dele. Então foi um momento interessante, é um livro que nós temos aí, que a gente tem distribuído, a gente tem estimulado que as pessoas distribuam, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Uma pessoa mesmo que ela esteja ali ainda com a fé fraca, que ainda não tem aberto seu coração para Deus, às vezes dá uma leitura de um salmo, ler um devocional desse, aquilo ali pode... o Espírito Santo pode quebrantar e transformar aquela vida. A gente vê isso muito. Eu sou gideão também, eu faço parte dos gideões internacionais. A gente vê histórias lindas, né? Como que um livro, né, dos gideões, um livro pequeno, Salmos, Provérbios e Novo Testamento, e a gente vê tantos testemunhos de pessoas que simplesmente abriram, sem ninguém pregando, sem ninguém falando, simplesmente pela ação divina, eles entregaram a vida a Deus e buscaram uma vida compromissada com o Pai através de uma leitura. Então a gente acredita e pede muito a Deus, né, que use realmente tudo que a gente possa produzir de material escrito também, para que possa chegar ao coração das pessoas. E Salmos, eu acho que é uma forma, né, através de Salmos, é uma forma realmente que Deus usa muito. É verdade. Sabe que eu tive o privilégio de fazer o comentário de alguns salmos também, aqui para a Sociedade Bíblica do Brasil, celebrando os 40 anos da capelania, e saiu este livro, Salmos, o Conforto de Deus no Sofrimento, e você pode adquirir na Sociedade Bíblica do Brasil. Também um outro que eu pude, como capelã, mas agora como paciente também, escrever, foi esse daqui, Florescendo em Meio ao Deserto. Como o Senhor nos faz dar frutos quando a gente passa por momentos de deserto e como Ele nos deixa muito mais fortes, dependentes, confiantes dEle. E os frutos aparecem, as flores aparecem e são bênção para a vida de outras pessoas sem que a gente nem perceba. E eu quero mostrar para vocês um terceiro livro aqui, que é O Colar da Coragem, com as Pérolas da Esperança. Esse livro aqui eu escrevi junto com a minha netinha de 9 anos. Ela mora na Alemanha, a Ruth, e ela descobriu um mês depois que estava com câncer também. E nós começamos a bater papo
juntas e compartilhar sobre o que estávamos passando e o que Deus podia fazer na nossa vida. E foi muito interessante porque uma amiga minha, Alice Gotardello Delage, ela foi ilustrando todo o livro e a gente tem utilizado muito, tanto na Casa do Aconchego, que é uma extensão do Ministério de Capelania Hospitalar e acolhe crianças com doenças raras, indo para transplantes também e com câncer, e tanto nos hospitais. E é muito interessante porque a criança pergunta assim: gente, isso daqui é gente de verdade que passou por tudo isso? Então eu vou ler, porque se ajudou essa criança, pode me ajudar também. É muito interessante. Glauco, é muito bom ver o que Deus tem feito através da literatura que Médicos de Cristo tem produzido, como a gente escrevendo com esse objetivo. A gente não está fazendo um trabalho para vender livros, mas nós estamos fazendo um trabalho para abençoar vidas através de livros que vão chegar em qualquer parte do mundo, e isso é maravilhoso para a gente. E os congressos que vocês têm promovido, e agora nessa parceria também vocês estarão com a gente nesse segundo congresso, o Profissional da Saúde no Cuidado da Alma, no Mackenzie, de 3 a 5 de julho, vai ser muito especial. Mas eu queria que a gente assistisse agora o vídeo mostrando um pouquinho do congresso que vocês tiveram de Médicos de Cristo, e que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso também. Ao acordar, eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Não mereci, nem é por mim, é uma bênção de Deus pra mim. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar, não tenho um segundo a perder. A Deus pertence todo o meu viver. E aí, conta pra gente como foi esse congresso, quais foram os impactos na vida dos congressistas. Conta pra gente um pouquinho. Bom, o congresso foi um congresso muito abençoado para a minha vida especialmente, mas para a Associação Médico de Cristo também, sabe, Eleni? Quando a gente começou a planejar o congresso, eu ainda estava na minha primeira passagem, né, na presidência do Médico de Cristo. Eu não tinha feito nenhum congresso, porque eu não tinha cargo antes, e o desafio veio em fazer assim: nós vamos fazer uma coisa pequena, porque nós não temos fundos, nós não temos experiência, ou nós vamos tentar algo realmente um pouco maior. Só que Deus colocou no nosso coração, no coração da diretoria, para fazer um congresso realmente grande, um congresso realmente que a gente pudesse discutir muitos, não é impossível discutir todos os tópicos, mas muitos tópicos que importam na vida espiritual do profissional de saúde e também para a sua capacitação. Então foi um congresso que nós tivemos 9 convidados internacionais, então foi um desafio, né, trazer 9 convidados internacionais e palestrantes de todo o Brasil, oficinas onde os temas mais relevantes foram discutidos. Tivemos o desafio também de discutir temas para estudantes, temas para outros profissionais além de médicos. Então tivemos mesas só para enfermagem, tivemos mesas só para estudante. E o congresso foi uma bênção. E tudo, a mão de Deus é maravilhosa, porque eu confesso que quando a gente começou a fazer e ver o tamanho que estava sendo feito, te dá um frio na barriga, né? Será que nós vamos dar conta? E tem que dar, porque a gente não dá conta. Mas Deus supriu tudo. Deus nos arranjou uma igreja que recebeu o nosso congresso, e não só recebeu, mas dispôs, né, colocou os seus funcionários à nossa disposição, e eles foram uma bênção para a gente, porque eles nos ajudaram muito na estruturação.
Deus levantou pessoas capacitadas dentro do Médico de Cristo, e cada um veio com a sua habilidade e com aquela habilidade pôde ajudar a gente a construir um congresso que foi uma bênção. Dentro do congresso, depois do congresso, né, a gente vê o resultado, né? Os grupos estão mais fortalecidos, as pessoas estão mais envolvidas. Muitas pessoas que nem sequer tinham ouvido falar dos Médicos de Cristo ficaram sabendo por acaso através de rede social do congresso, foram em Belo Horizonte, participaram e hoje estão dentro do Médico de Cristo. Vou até citar um colega nosso lá do Maranhão, ele ouviu falar do Médico de Cristo pouco antes do congresso, saiu do Maranhão para poder vir, participou e hoje montou um grupo lá em São Luís e está muito ativo. Então o congresso foi maravilhoso, é um momento muito especial. Eu estou vendo a programação, né, do congresso da ACS, aquela programação rica. Quando a gente vê uma programação assim, a gente tem vontade de assistir todas as palestras, né? Eu já estou aqui esfregando as mãos para participar do congresso da CS, porque eu sei também que, pelos nomes, pelas pessoas, você sabe, você cria uma boa expectativa e isso realmente faz muita diferença na vida da gente. Então, a gente tem procurado fazer congressos para profissionais, congressos para estudantes, participar do congresso dos nossos parceiros, né? Chamar os nossos parceiros para participarem conosco. Cada um vai trazer temas e habilidades diferentes e aquilo que a gente falou, né, no início dessa nossa conversa hoje, né, profissionais de saúde com dificuldade de saberem como serem os missionários dentro do trabalho. Esses momentos são momentos de capacitação, momentos em que realmente tem levantado muitas pessoas para isso e a gente agradece muito a Deus por usar isso. Muito especial, gente. E vai ser muito bom esse congresso, porque vamos estar juntos ali. E temos, acho que mais de 30 preletores também, excelentes, de várias áreas da saúde, nomes muito especiais, importantes, inclusive o Dr. Glauco também. E temos temas dificílimos, complexos e preciosíssimos. E vários pastores especializados, principalmente em aconselhamento bíblico em crises. Então, entre lá no nosso site, capelanianasaude.org.br e se inscreva já. Gente, eu tenho que fazer 2 propagandas rapidinhas e falar para vocês que o Dr. Glauco vai falar rapidamente no final, porque o tempo voa, sobre os planos futuros para os Médicos de Cristo. Mas eu quero lembrar vocês que nós temos um curso de capelania domiciliar na Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Itapeva, São Paulo, no dia 26 de abril. Então, se inscreva se você mora naquela região, divulgue para outras igrejas, porque é um dia de curso. Você ganha um livro chamado Capelania Domiciliar e você vai poder ajudar muito o pastor da sua igreja a organizar um grupo de visitação a pessoas que estão em sofrimento da sua igreja e de outras igrejas também e de outros lugares, mesmo não sendo cristãos. E quero convidá-lo para, assim, os últimos dias de inscrição para o nosso congresso, o nosso curso de capelania hospitalar nível 1, de 1 a 4 de maio. Será aqui em São Paulo, na sede da APECOM. Então, se inscreva no site da Capelania na Saúde, capelanianasaude.org.br. Glauco, por favor, dê a sua mensagem final e vamos estar encerrando o programa que foi tão abençoado aqui. Obrigado. Os planos futuros, né, são vários, mas eu vou citar. O principal planejamento dessa diretoria é tornar o Médico de Cristo conhecido. A gente acredita que a maioria dos profissionais de saúde sequer já tinham ouvido falar da associação. E nós temos uma associação que realmente é uma bênção. Então, esse é um grande desafio. E o outro desafio, que a pandemia acabou tirando algumas oportunidades, e agora a gente está voltando e tentando ficar mais próximo dos nossos parceiros
como, por exemplo, mais próximos de vocês da CS. Então, buscar os parceiros para que sejamos, né, mutuamente abençoados. Minha mensagem final, se você é um profissional de saúde ou estudante da área de saúde, é acessar o site www.medicosdecristo.com.br, conhecer a nossa associação e, se tiver interesse, depois buscar participar conosco. E a outra mensagem, eu quero encontrá-los então no congresso, quero encontrar a Eleni, dar um abraço nela, mas quero conhecer mais pessoas também e a gente poder dividir o congresso da CS, que vai ser realmente maravilhoso. Amém. Gente, muito, muito obrigada pela sua assistência e especialmente pela participação do Dr. Glauco. Foi preciosíssima, Dr. Glauco. Deus abençoe muito a sua vida, o Ministério de Médicos de Cristo, e eu também quero encontrá-lo no nosso congresso, o Profissional da Saúde, do Cuidado da Alma. 3 a 5 de julho, no Mackenzie, São Paulo. E quero abraçar você, também os outros profissionais que estarão lá, e nós estaremos também montando uma equipe de aconselhamento bíblico para profissionais e estudantes de medicina e de enfermagem, de psicologia em geral. Deus abençoe muito a sua vida e muito obrigada, gente!